Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao estudo de mais um capítulo. Aqui é a pastora Evelyn e nós vamos dar início ao capítulo de número 6 do Evangelho de João. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nesta hora. Muito obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigada pela oportunidade de conhecer mais acerca da Tua Palavra. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos, nossos ouvidos estejam abertos. Nós queremos ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos falar através da Tua Palavra. Nós queremos ver além do que os olhos naturais podem enxergar. Que o Senhor possa nos revelar, ó Deus, a Tua Palavra, que ela possa vir, ó Deus, de encontro ao nosso coração, trazendo cura, trazendo transformação. Espírito Santo de Deus, eu entrego cada uma dessas mulheres em Tuas mãos, que o Senhor possa, Deus, sustentá-las e capacitá-las cada dia mais na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá então dar início ao capítulo de número 6. Como de costume, pegue a sua Bíblia, separe o seu material para que nós possamos começar então. Vamos falar aqui sobre os primeiros versículos. Versículo do 1 ao 3. Então, esse era um local onde muitas curas aconteciam. Era um local de cura conhecido no mundo inteiro por causa das suas fontes termais. Até hoje existem esses lugares com essas fontes termais, que são fontes aquecidas, águas aquecidas, em Israel. Então, ao que parece, Jesus ele nunca foi naquele lado de Tiberíades para curar. Mas se ele quisesse ficar famoso, pelas suas curas, aquele seria o lugar perfeito. Mas nós sabemos que a missão de Jesus ela tinha outro propósito. No versículo 4 diz que estava próxima a festa judaica da Páscoa, e essa é a segunda vez que João fala especificamente da Páscoa. A primeira vez foi no capítulo 2, nós já estudamos no versículo 23, na ocasião em que os judeus lembravam do maná, do pão sem fermento. Jesus ele declarou o seu pão da vida. Isso está aqui no versículo de número 35 mais à frente. Você sabe que a Páscoa ela representa a libertação do povo de Israel. No Antigo Testamento, ela acontece, a primeira Páscoa logo após a saída do Egito. Então ali Deus dá essas ordens a Moisés para repassar ao povo sobre como seria essa celebração, essa comemoração em agradecimento. Então cada elemento da Páscoa descrita na Bíblia, ela tem um significado, As ervas amargas que lembravam o tempo de sofrimento, para eles nunca se esquecerem. Então o pão sem fermento, ele era sem fermento porque não ia dar tempo do pão, da massa crescer. Você sabe que a massa com fermento ela leva um tempo para crescer. Então eles tinham apenas uma noite para celebrar a Páscoa antes da saída. Então o pão é sem fermento exatamente por isso, porque eles não haviam tempo de esperar a massa fermentar. Então, assim, são várias simbologias que o Senhor deixou para eles, em relação à Páscoa. Tudo tem um significado, queridas. Tudo que Deus fala na palavra dele tem um propósito, um significado. E a Páscoa hoje, para nós, depois que Jesus veio, ele é a nossa Páscoa, porque ele foi o cordeiro que foi entregue à morte. Nós já estudamos isso também. Vamos lá no versículo 9, 8 e 9, onde vai falar, sobre o rapaz, o menino que estava ali com os pães. E por que pão e peixe? Porque era um alimento barato, As pessoas comuns elas tinham, os pobres eles tinham esse alimento. Não é pão e peixe por acaso, é porque era algo facilmente encontrado. E o rapaz a qual os discípulos encontraram, ele estava com pães e peixes, exatamente por ser algo comum naquela época. No versículo 10, aqui, onde Jesus dá, quantas pessoas eram, homens mesmo, porque as mulheres e as crianças não tinham sido contadas.
a multidão talvez fosse muito maior, de mais de 10.000 pessoas. Eles se sentaram em grupos de 50 ou de 100. Lá em Marcos está mais especificado esses detalhes. No capítulo 6, eles se sentaram em grupos e assim foi mais fácil de eles conseguirem contar, porque talvez você lê e fala, mas como eles sabiam a quantidade de pessoas? Então, agora você já sabe, porque estavam sentados em grupos de 50 ou 100 pessoas. Eles só foram contando os grupos. E lembrando que apenas os homens foram contados, as mulheres e as crianças não. Então, a quantidade de pessoas era maior do que essa que está descrita no versículo. O versículo 11, aqui o milagre da multiplicação dos pães, ele mostrou que a divindade de Jesus, porque somente Deus pode criar algo. Amém? E esse é o único milagre de Jesus que é contado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão relatar esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira multiplicação, foram 2, essa é a primeira. Versículo 14 e 15, muito interessante esses versículos aqui, porque os judeus, eles também esperavam o esperado profeta, que Moisés tinha dito lá em Deuteronômio capítulo 18. E depois de ter alimentado a multidão, Jesus ter alimentado a multidão agora com o milagre dos pães e dos peixes, a multidão creu que Jesus era o profeta prometido, pois ele havia alimentado uma grande multidão de uma forma espantosa, de uma forma milagrosa. Então, assim como Moisés fez, não foi Moisés, Deus fez através de Moisés, mas que alimentou o povo com o maná. O povo estava no deserto, não tinha o que comer, e Deus envia ali, Moisés ora a Deus e Deus envia o maná e sustenta aquele povo durante 40 anos no deserto. Porém, aqueles judeus, por isso que Jesus ele se retirou, porque eles queriam o quê? Que Jesus assumisse a liderança política, porque Israel era governado, estava sob um jugo muito cruel, pesado de Roma. Roma que governava Israel naquela época. Os romanos eles perseguiam muito os judeus e eles esperavam o Messias vir para quê? Para que ele assumisse a posição dele política, de governante, de autoridade política no país. E nós sabemos que Jesus ele veio para estabelecer não um reino terreno, mas um reino espiritual, um reino eterno. Só que eles esperavam que ele viria para livrá-los do jugo e da autoridade romana. E entendendo essa situação, por isso que Jesus se retirou para o monte a fim de quê? De fugir deles literalmente. Aqui no versículo 32 vai falar exatamente isso, que eu já expliquei para vocês. Porque a multidão ela interpretou a verdade de forma equivocada. Por isso que Jesus aqui está corrigindo eles, porque o maná não veio de Moisés, foi Deus que enviou, através da oração de Moisés, porque Moisés falava diretamente com Deus. E então Jesus advertiu o povo concernente a isso. E além disso, Deus também não deu o verdadeiro pão, ou seja, a vida eterna. Deus enviou Jesus, que é o verdadeiro pão. Isso está lá no versículo 33. Ele é o verdadeiro pão que alimenta, que nos dá a vida eterna. Essa declaração, eu sou o pão da vida, no versículo 35, é a primeira das 7 declarações, eu sou, que Jesus vai proferir, e contidas no Evangelho de João. Cada uma delas ressalta um aspecto importante do ministério pessoal de Jesus. A declaração eu sou o pão da vida nos informa que Cristo é o nosso sustento e que nutre a nossa vida espiritual. Não tem como termos uma vida espiritual sadia, ativa e viva longe de Cristo. É Ele quem sustenta a nossa vida espiritual através do Espírito Santo. Esse versículo 37 é lindo, porque é uma esperança para toda a humanidade. Porque Jesus ele garante o quê? Receber de todo o coração todos aqueles que se achegam a Ele com arrependimento e fé. Jesus, ele vai aceitar da mesma forma, assim como ele me aceitou, assim como ele te aceitou cada uma de vocês. Jesus vai aceitar um assassino, um estuprador,
alguém que comete o crime mais, terrível que nós possamos imaginar. Isso foge o nosso entendimento, porque o amor de Deus, ele não é um amor natural, ele não é um amor como o nosso. Ele rompe barreiras, ele não vê como nós vemos. Então, uma pessoa que aos nossos olhos é incapaz de nós amarmos, é impossível ser amada por nós, Jesus ama. Jesus ama, Jesus se interessa, Jesus se importa. Se essa pessoa, se é chegar a Ele com arrependimento verdadeiro e fé. Então, por muitas vezes, talvez você vai olhar na sua igreja, não sei, todas vocês são da comunidade Cristo Reina, mas você olhar uma pessoa que talvez você conheça o passado e você vai dizer, mas ele, mas ela, como assim? Você sabe tudo que ele fez, que ela fez na vida de errado, mas o amor de Deus aceita todos da mesma forma, ele não faz acepção de pessoas. Da mesma maneira que ele te aceitou, ele vai aceitar qualquer outra pessoa que se voltar para ele com arrependimento e fé. Versículo 39 e 40 deixa clara a vontade do Pai. A vontade do Pai é, primeiro, que todos que vierem ao Filho sejam aceitos e não se percam. Ou seja, todos aqueles que aceitarem a Jesus não se percam, não se desviem. Em segundo, que todos que virem o Filho e crerem nele recebam a vida eterna. Amém? Vamos ao versículo 43 e 44. Aqui Jesus ele volta a falar da vida. Ninguém pode receber o pão da vida se o Pai não o trouxer. E esse verbo no grego também é traduzido por levar, no sentido de arrastar, literalmente. Então ninguém pode ser salvo se não, que seja levado ou arrastado a Jesus por quem? Pelo Espírito Santo. Essa é uma das funções do Espírito Santo, é nos levar, nos arrastar até Jesus. Versículo 54, essa expressão de Jesus revela que nós recebemos uma vida espiritual crendo em Cristo e tendo parte nele nos benefícios redentores da sua morte. Destaca também a verdade que nós continuamos a ter na nossa vida espiritual à medida que permanecemos no Cristo vivo e na sua palavra. O segredo, queridas, é permanecer em Jesus. O segredo da salvação não é apenas aceitá-lo, mas é permanecer nele. Vamos lá no versículo 66 até o 69. A multidão que seguia Jesus era muito grande. Sempre onde Jesus passava havia uma grande multidão. Mas muitas dessas pessoas começaram a ver como era difícil colocar em prática os ensinamentos dele. Não é diferente hoje, não é? Nós passamos pelas mesmas situações. E nós vemos o quanto pessoas têm desistido, têm abandonado a sua fé, têm abandonado Jesus exatamente por não querer apenas cumprir os mandamentos, obedecer. E Jesus ele não ficou surpreso pelo grande número de pessoas que haviam voltado, que havia virado as costas para ele, que havia deixado ele. Porque ele conhecia o coração de cada um. E, queridas, o sermão de Jesus ele é amor, sim, mas também é fogo consumidor. E você vai ver no Sermão do Monte quantas pessoas, os discípulos ali, eles são confrontados completamente pelo Senhor, diretamente pelo Senhor, são palavras duras. É por isso que Pedro ele vai declarar, ele vai fazer essa declaração: para onde nós iremos se só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna? Então, querida, não queira ouvir apenas palavras agradáveis, a palavra que traz cura, que traz mudança de vida, é aquela que vai realmente nos bater de frente, sabe, com nossas vontades, com aquilo que a gente acha certo. Essa palavra que vai nos confrontar é que vai gerar uma mudança em nós. E essa palavra ela vem de Jesus, ela vem de Cristo e ela vai gerar uma transformação na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Nós chegamos ao final de mais um estudo. Eu quero que você continue
se dedicando cada dia mais ao estudo bíblico, à palavra de Deus, e que esse seja o primeiro de muitos estudos que você vai fazer. Quem sabe você vai ser a próxima a fazer um estudo com algum grupo. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.